Olá, meus queridos e minhas queridas, né? Sejam todos bem-vindos para um segundo vídeo aqui sobre as nossas aplicações no SMF relativo ao assunto de resistência dos materiais 2. Aí, dando continuidade ao vídeo que eu postei na semana passada, hoje eu vou tratar de como a gente pode, né, calcular as tensões principais e determinar as suas direções utilizando aqui o SMF. Então, vamos aqui para a nossa planilha, que já apresentei no vídeo anterior, né? Eu tenho aqui esse estado de tensões, em que na direção X eu tenho 60 MPa de tração, né? De tração saindo do plano. Na direção Y eu tenho 20 MPa de compressão, então, portanto, entrando no plano daquela face, né? Nessa face aqui, na face inferior. E eu tenho a tensão cisalhante de menos 10 MPa, significa que na face perpendicular à direção X, a minha tensão cisalhante está provocando um giro no sentido horário, né? Contrário à minha convenção adotada aqui nessa figura, tá bom? Então o que a gente vai fazer hoje é determinar as direções principais e as tensões principais. Na aula passada, né, no vídeo passado, aliás, a gente determinou para uma determinada direção θ, que no caso era de 60 graus, quem era a tensão sigma x' e tal x' y' naquela direção, né? Assim como também a tensão na face perpendicular a y'. O que a gente vai fazer hoje é calcular as tensões principais. Então, primeira coisa que a gente faz é pela nossa memorização das equações, né, que foram apresentadas em aula, eu posso calcular ali a tensão média, né, e a hipotenusa daquele triângulo representativo lá do ciclo trigonométrico, né? Então a nossa tensão média, sigma médio, né, é igual a tensão na direção X, né, Ctrl G, sigma X, mais sigma Y, isso aqui dividido por 2. Então a tensão média é de 20 MPa, né? Então eu vou botar aqui a descrição, ó. Clica com o botão direito, aperta o botão mostra a descrição e vocês escrevem aqui, ó, tensão média, né? Tensão média. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom, que talvez seja difícil de vocês enxergarem, não sei. Qualquer coisa vocês deixem aí no comentário, né? Aí aqui, ó, eu tenho agora a hipotenusa. Então a nossa hipotenusa, chamada de IP, né? IP, mas fiquem livres aí para dar o significado, a letra a simbologia que vocês quiserem, né? A hipotenusa lá do triângulo é a raiz quadrada, tá? Raiz quadrada. Basta vocês no teclado apertarem o botãozinho da barra invertida, né? A barra para a esquerda, tá bom? Barrinha para a esquerda, que aí aparece o símbolo da raiz quadrada automaticamente. Aí eu tenho o cateto horizontal, que é sigma x menos sigma y, né, sobre 2. Então, sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy, isso aqui ao quadrado. Aí a gente é só pedir agora igual a... E aí eu vou ter a nossa hipotenusa. Aí, como dito na aula anterior, vou voltar aqui, ó, mostra a descrição, aqui a nossa hipotenusa. Hipotenusa, não é isso? Hipotenusa. E aí, ó, gente, a nossa tensão principal máxima, né? Máxima vai ser a tensão média. Então, basta sigma médio mais a hipotenusa. Aí eu obtenho aqui a tensão máxima normal. Tensão máxima. E a tensão mínima, basta eu copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ao invés de botar sigma 1, né, chamar de sigma 2. Aí a tensão média menos a hipotenusa. Deixa eu recuperar aqui. Não vai dar certo, então menos a hipotenusa. Tá, menos 21,23 MPa. O sinal de menos indica que a tensão mínima é de compressão, né?
Então, vou botar aqui a descrição, aqui a nossa tensão principal máxima. E aqui a nossa tensão principal mínima, tá? Então eu tenho aí as duas tensões com máximas, né, com seus valores absolutos. Elas ocorrem em direções que por enquanto eu ainda não determinei, certo? Então eu sei que de todas as tensões normais possíveis em todas as direções, né, de 0 até 360 graus, a máxima tensão que eu vou encontrar normal, né, é de 61,23 megapascal. E a tensão mínima é de 21,23 megapascal de compressão. Conforme deduzido em sala de aula, né, essas tensões normais, máximas e mínimas, elas ocorrem em direções ortogonais entre si, ou seja, defasadas de 90 graus, tá? 90 graus de uma direção para outra. Então o que eu vou fazer agora é calcular quem seriam, né, essas direções principais. Então vamos lá para a nossa equação, que eu apresentei em sala de aula, né? O θ, né? Vou botar aqui vírgula subscrito, né? 1, 2, que eu não sei qual dos dois é ainda. O θ 1, 2 é o arco cuja tangente, aí eu acho que no SMF a função que retorna o arco cuja tangente aquela tangente do triângulo, né, do círculo trigonométrico que eu mostrei em aula. Eu acho que a função que apresenta isso é a tan, é isso mesmo, a tan. Então essa função a tan, ela é equivalente àquela função das nossas calculadoras, né, o arco cuja tangente é de tantos graus. Então aqui dentro eu vou inserir quem seria o ângulo, né, aliás, quem seria a tangente do ângulo θ, tá bom? E aí, como a gente viu em sala de aula, deixa eu pegar aqui a equaçãozinha. A tangente desse θ é de tal xy sobre esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. E aí, se eu pedir o resultado, ele vai mostrar o ângulo para mim, só que em radianos, né, com o sinal negativo. O sinal negativo indica que o ângulo θ que eu estou me referindo aqui é um ângulo que foi medido no sentido horário, né, contrário à minha convenção. Então lembrem lá que na aula passada o θ ele é positivo se for no sentido anti-horário. Como ele deu aqui negativo, né, negativo significa que ele está sendo medido agora no sentido horário, tá certo? Horário. Como eu pretendo apresentar ele em graus, então é só a gente colocar aqui o símbolo de graus e esperar o SMF retornar aqui, ó. Aí eu clico duas vezes nessa janelinha e a bolinha vai ficar azul, né, significando que o SMF reconheceu, né, que aquela unidade eu estou querendo apresentar ela em graus, né. E aí dariam 14 graus, tá bom? Só uma pequena correção é que o seguinte, na verdade, a tangente desse ângulo retorna duas vezes θ, né? Duas vezes θ. Então, o que eu tenho que fazer aqui é multiplicar esse cara por 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Então, o θ é 1/2, né, do arco cuja tangente é igual a tangente daquele triangular que eu apresentei em sala de aula. E aí vocês vão encontrar o ângulo de 7,02 graus, tá bom? Como eu disse, a outra direção é perpendicular a essa. Então, eu vou apagar aqui esse 2. O nosso θ2, então, θ2 seria o θ1 mais 90 graus. Mais 90 graus. Clica aqui, vai ficar azul. 1,45 radianos, né? Eu quero que apresente em graus. Então é só clicar aqui na bolinha, né? Graus. E aí vocês vão ter que a direção
em que ocorre a tensão máxima ou mínima, né? A direção θ1 é menos 7,02 graus e ortogonal a ela 82,98 graus. Eu tenho a figurinha aqui que eu vou apresentar no Power, que eu montei aqui no PowerPoint. Eu vou colar aqui no na nossa planilha, mas antes deixa eu colocar a nossa descrição, né? Então aqui é a direção principal 1, né? Direção principal 1. Dobrou A aqui, né? E aqui é a direção principal 2, né? Direção principal 2. Então eu tenho aí as duas direções. Só que eu não sei, por exemplo, conforme o exercício que a gente fez em sala de aula, eu não sei se nessa direção aqui, θ de menos 7,02 graus, ocorre essa tensão ou essa tensão. Eu não sei dizer. Eu só sei que nessas direções aqui, alguma coisa de especial acontece. Eu só não sei exatamente qual das duas em cada uma delas, né? Então lá no PowerPoint eu posso montar uma figurinha para tentar ilustrar isso, né? Deixa eu melhorar aqui Pronto. Então, basicamente o que eu estou querendo mostrar então é que a direção 1, θ1, é de menos 7,02 graus. Então, do eixo X, né, a partir do eixo X, girando no sentido horário, eu vou encontrar a direção 1, né, a direção 1. Então, tá aqui, 7,02 graus, giro no sentido horário, portanto, negativo. Já a direção 2 está defasada da direção 1 de 90 graus, né, de 90 graus. Então, se aqui é 7,02 graus, quando eu somo 90 graus, né, 90 graus, significa que do eixo X até o eixo 2, até a direção 2, eu tenho 82,98 graus. Agora, basta eu saber, né, se na direção 1, que eu sinalizei aqui uma tensão na cor azul, apenas por arbitrariedade minha, né? Na direção 1 ocorre essa ou essa tensão, e portanto, se na direção 2 ocorre essa ou essa tensão. Se eu descobrir a 1, automaticamente a outra está verificada. Então, como é que a gente faz essa verificação, né? Para saber se na direção 1 ocorre a tensão máxima ou mínima. Eu simplesmente pego a equação, né, a equação que a gente usou na aula passada, da tensão numa direção x' qualquer. Vou pegar ela, tá? Vou pegar ela. E aí, imagine que numa direção x' qualquer, eu queira colocar aqui o θ que seja o θ1. Como eu disse, de menos 7,02 graus. Então, se eu substituir esse ângulo aqui dentro da expressão do sigma x', certo? Como resposta, eu vou obter ou a tensão σ1 ou a tensão σ2, uma das duas, tá? Então é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou botar um subscrito 1 para dizer que eu estou me referindo à tensão na direção 1, né? A tensão na direção 1. E aí quando eu faço isso, gente, olha o que eu encontro. Que o meu sigma x' é de 61,23, que é justamente a tensão principal máxima, ou seja, na direção 1, por coincidência, a tensão que está agindo nela é sigma 1, que é a tensão máxima, tá? Sinalizada com essa setinha positiva, né, azul de tração, tá? Dizendo que na direção 1 eu tenho tração. E, portanto, se na direção 1 eu tenho a tensão máxima, na direção 2 automaticamente eu teria uma tensão mínima, tá certo? De compressão. Caso vocês ainda não acreditem, basta substituir aqui, ó, na uma nova expressão, Ctrl C, Ctrl V, só que agora colocando θ2, né, ó, θ2. θ2
E aí vocês vão encontrar facilmente aí, ó, que a tensão normal numa direção x' é rotacionada, né, θ2 de 82,98 graus em relação à direção x, é de menos 21,23, ou seja, na direção 2, tá certo? Na direção 2 eu tenho uma tensão de compressão. Então, com isso aqui a gente resolve, né, o estado de tensões nesse pontinho infinitesimal de acordo com as direções principais, né? De acordo com as direções principais. Então, para resumir, na direção 1 eu tenho tensões principais de tração de 61,23 e na direção 2 tensões de compressão de menos 21,23. Outra observação muito importante: nas direções principais, as tensões cisalhantes são nulas. Professor, não acredito, não entendi isso na aula que você fez. Tá, então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a expressão que a gente usou no vídeo passado. Ctrl C. Vou colar ela aqui, ó. Vou colar ela aqui, na sequência, na próxima página. E no lugar de θ, vou colocar θ1. θ1, que é a direção principal 1, né? E aí vocês vão ver que vai dar um número muito pequeno. 3,73 vezes 10 a menos 15. É praticamente o erro numérico da máquina, né? Os erros de arredondamento. Isso aqui, então, numericamente falando, pensando do ponto de vista da metodologia numérica que a gente está usando, isso aqui é o zero da máquina, é o zero do computador, tá certo? Então, nas direções principais, seja na direção 1 ou na direção 2, as tensões cisalhantes são nulas, né? E as tensões normais assumem aí os seus valores máximos e mínimos, conforme a gente já discutiu. Espero que vocês tenham aproveitado essa segunda videoaula, né, com esse segundo exercício aplicado aqui no SMF. E até a próxima. Fiquem com Deus e um abraço a todos.